E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características, do pensamento socialista, do modo geral, características assim mais gerais, e falar sobre a experiência histórica, ao longo do século XX, e adentrando também ao século XXI, do Estado socialista, certo? Então, pessoal, vamos lá. O Estado socialista, enquanto uma experiência histórica, ele surge a partir da Revolução Russa de 1917, chamada Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, que levou a uma série de processos revolucionários na Rússia, a derrubada do czar, do regime czarista, do imperador absoluto na Rússia, e a constituição do primeiro Estado socialista da história, que posterior, em 1922, deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética ou a URSS, certo? O Estado socialista, ele tem como base as ideias de dois autores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, que pensavam então a superação da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o fim, a abolição da propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? As terras, os bancos, as fábricas, as minas, as empresas do modo geral. Então haveria nesse processo todo a estatização e a posterior socialização dos meios de produção, ou seja, na concepção do socialismo, o Estado passaria a ser o grande interventor das relações econômicas, ele estatizaria os meios de produção, ou seja, tornaria pertencente ao Estado os meios necessários para se produzir, e depois ele socializaria com o conjunto da classe trabalhadora esses meios de produção, certo? Então, por meio das experiências históricas, por exemplo, na União Soviética, o Estado socializou, por exemplo, as fábricas, estatizou, aliás, e depois socializou, ou seja, entregou a administração em cooperativas de trabalhadores essa produção e essa gestão dessas fábricas, certo? O socialismo defende o fim, mesmo que formal, das classes sociais, porque dentro da concepção socialista só existe uma única classe social, que é a classe trabalhadora, a classe que vive, portanto, de seu trabalho. Há esse processo que eu falei a vocês de socialização, de primeiro estatização e posterior socialização dos meios de produção. Se defende uma profunda transformação da ordem social e econômica, ou seja, das relações vivenciadas em sociedade, e essa profunda transformação vão levar a uma série de mudanças na concepção de como organizar a vida em sociedade, de como organizar as relações econômicas, etc. Certo? Quem organiza as relações econômicas, portanto, dentro do Estado socialista é o Estado, é a instituição pública, ao invés do capitalismo, como era e é a concepção do capitalismo, economicamente se fala, uma economia de mercado. Dentro do socialismo ocorre o que chamamos de economia planificada ou economia planejada. Portanto, é o Estado que planeja, dentro de períodos determinados, como é que vai se dar as relações econômicas, o que será produzido, como será produzido e etc. Então é o Estado que organiza essas relações econômicas, diferente do capitalismo, que dentro da concepção liberal, quem organiza as relações econômicas é o setor privado, a iniciativa privada que vai se autorregular sem necessariamente a intervenção do Estado. Pelo menos na concepção liberal é assim que se dá essa relação. O socialismo, pessoal, ele surge como um processo transitório à construção de uma sociedade comunista. Dentro do comunismo, da concepção de Marx, não haveria o Estado. Então haveria a ausência do Estado e haveria uma outra forma de organização e solidariedade da vida social. A sociedade seria organizada com base em outros princípios e não diretamente pela existência de uma instituição pública, o Estado que rege, regulamenta e organiza toda a vida em sociedade. Portanto, quando falamos em experiências históricas do Estado socialista, por exemplo, a União Soviética, nós não estamos falando de um comunismo, mas um socialismo como uma etapa posterior para essa transição para o comunismo, que nunca ocorreu, até porque a maior parte dessas experiências elas acabaram ao final do século XX, e não se adentraram no século XXI, com algumas exceções, de alguns países que ainda mantêm uma organização social, ainda se reconhecem como estados socialistas, certo? Além disso, além de construir essa série de características que eu indiquei a vocês aqui, o socialismo
pensa a sociedade como uma forma de solidariedade social. Portanto, nessa concepção não haveriam ricos e pobres, nem exploradores nem explorados, né? Todos, a partir do ponto de vista do pensamento socialista, seriam tratados da mesma forma, com os mesmos direitos, certo? Pelo menos em tese, dentro da concepção, seria assim que seria organizado, certo? Além disso, pessoal, houve uma série de experiências do Estado socialista ao longo do século XX e XXI, como eu já disse a vocês, né? Cada uma delas com características específicas, né? Dadas as condições materiais, dadas as condições históricas de cada sociedade, de cada povo, né? Então o socialismo ele não foi igual em todos os países do mundo, ele teve características diferentes, dadas essas condições locais, né, que cada território possui, cada território tem, certo? Existiram várias experiências, né? Posso citar algumas para vocês, por exemplo, Angola, Moçambique, né? Guiné-Bissau, Romênia, né? Alemanha Oriental, Polônia, tiveram ao longo da sua história no século XX governos socialistas, né? Foram estados organizados a partir do socialismo. No século XXI ainda permanecem dentro dessa estrutura, se reivindicando como estados socialistas, né? Cuba na América Latina, a China, né? A Coreia do Norte e o Vietnã, que ainda reivindicam as suas características históricas, ainda se reivindicam como Estado socialista, né? A China, claro, com grandes complexidades, né? Inclusive com grandes contradições quando pensado que é um Estado socialista, mas ainda se reivindica como tal, certo? Além disso, né? Dessas características que foram citadas, o Estado socialista ele também é um Estado de único partido, né? Um Estado unipartidário. Então, portanto, só há um único partido que organiza as relações políticas em sociedade, né? Um único partido instituído por lei, certo? Essas foram as características, né? Algumas características do socialismo e do Estado socialista. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Um forte abraço e até a próxima.